Desde o início da semana, o tema de muitas conversas é o caso da jovem, que alega ter sido estuprada por um empresário durante uma festa no ano passado. O caso foi julgado em Santa Catarina, ele foi absolvido, o caso foi em 2018 e a sentença saiu, se não me engano, em setembro desse ano. E uma expressão, chamou muito a atenção, não foi usada nos autos, como o pessoal do jurídico diz, que é estupro culposo. Esse termo existe e a gente quer entender melhor sobre essa situação que aconteceu e nós convidamos a advogada criminal Ana Paula Cerise, que está ao vivo conosco. Ana Paula, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Imagina. A gente estava conversando aqui antes de entrarmos ao vivo com você. Primeiro, está se usando muito essa expressão, mas essa expressão não é do meio jurídico, assim, Foi uma expressão para tentar simplificar o que aconteceu nesse caso. Sim, ela foi uma expressão que foi utilizada um pouco fora de contexto. Na verdade, o Ministério Público havia oferecido a denúncia contra o André, que teria sido o suposto autor do crime contra a Mari Ferrer, que é assim conhecida nas mídias sociais, e por estupro de vulnerável, que é um crime que acontece quando a pessoa não tem condições de oferecer resistência ou ela não tem consciência da prática do ato libidinoso que está sendo feito com ela. Como ela alegava que havia sido embriagada, que ela estava dopada, o Ministério Público havia oferecido essa denúncia. No curso do processo, depois da produção probatória, todos os laudos, o Ministério Público chegou à conclusão de que não haviam provas o suficiente para demonstrar o dolo do autor, ou seja, a vontade livre e deliberada dele de praticar um estupro com uma pessoa que não tinha consciência e não tinha condições de oferecer uma resistência contra aquele ato. Então, o Ministério Público pediu a absolvição do André por falta de provas, e o que ele disse foi que talvez teria ocorrido um erro de tipo, que é justamente um erro sobre algumas características do crime, que no caso foi a condição de vulnerável dela. Quando ele trouxe essa expressão de erro de tipo nas alegações finais, ele disse: o erro de tipo não é punido a título de dolo, apenas a título de culpa. E como não existe estupro culposo, o réu deve ser absolvido por ausência de provas. E foi o que o juiz fez na sentença. E isso foi divulgado de uma forma um pouco distorcida pela mídia e ficou se parecendo que o Ministério Público havia pedido essa absolvição com base em estupro culposo. A Mari pode recorrer? Sim, e tanto ela foi habilitada no processo como assistente de acusação, que todas as vítimas ou pessoas interessadas diretamente vinculadas ao crime podem se habilitar. Como o Ministério Público não recorreu, porque foi ele próprio que ofereceu, que pediu a absolvição, ela tem o direito de recorrer em até 15 dias, e, salvo engano, ela já até fez isso, apelou. E o que a gente estava conversando, que é tema de todas as conversas, o que ficou muito marcado também, primeiro essa questão não teve intenção de estuprar, enfim, pela falta de provas, deu-se essa sentença, me corrija se eu estiver errada. E foi a humilhação que essa moça passou, isso não dá para questionar, ela foi humilhada. Com certeza, eu acho que o que chocou o país foram justamente as imagens da audiência que foram disponibilizadas na mídia, onde se mostra uma postura totalmente imoral do advogado ao conduzir a audiência. Me parece que ele levou a questão para um lado pessoal, e até do próprio juiz, durante a condução da audiência, poderia ter intervido com seu poder de ministrar aquele ato processual, ele poderia ter interrompido o advogado. Mas a OAB, o CNJ, até o próprio STF já se manifestaram no sentido de intervir para responsabilizar esse advogado pela humilhação que ele fez com a Mari Ferrer durante a audiência, E aí, sabe o que eu fico pensando? A gente ficou refletindo muito sobre isso. As mulheres não estão sendo muito subjugadas, parece que é uma questão machista, parece que nós que somos culpadas quando isso acontece. Sim, as falas do advogado durante a audiência deixam isso um pouco claro, Ele mostra algumas fotos totalmente descontextualizadas da Mariana, dá a entender justamente aquela expressão totalmente vazia que se usa que, ela mereceu, você provocou. Um absurdo isso. E sim, a gente vive hoje, eu acredito que isso seja um dos principais motivos do porquê os crimes de estupro não são tão levados
à justiça, não são punidos, justamente porque a gente vive num ambiente machista. O próprio crime já é um tanto degradante para a mulher. Você chega numa delegacia, tem que prestar depoimento para homens, ser atendida por policiais. Muitas vezes isso é um pouco desmotivante, a mulher se sente um pouco humilhada, acanhada de levar aquilo a público, né? A gente estava até conversando antes de começar, um dos dados que eu achei interessante de trazer para cá foi um levantamento que foi feito pelo Comitê de Segurança Pública Nacional em 2018. Estima-se que no Brasil existem cerca de 66 mil casos no ano de 2018 de estupro. 180, dá uma média de 180 por dia. É um número avassalador, assim, assustante. Assim, é avassalador, ela usou a palavra certinha, né? 180 estupros por dia. E aí, mesmo diante dessa situação, me desculpem, mas infelizmente a gente está numa sociedade machista. A mulher tem que denunciar. Sim. E outra coisa, qualquer ato libidinoso é estupro? Se enquadra na lei? Sim. O artigo, a gente está usando aqui o artigo 217, mas existe o crime de estupro propriamente dito. Ele fala em prática sexual, que é justamente a penetração e tudo mais, e atos libidinosos. Então, é qualquer ato que tende a satisfazer a lascívia do autor sem o consentimento da outra parte. Então, não necessariamente precisa haver algum tipo de prática sexual para ser caracterizado estupro. A quem ela pode pedir ajuda para a gente poder fechar essa conversa, Ana Paula? Olha, ela já recorreu, né? Eu digo assim, a mulher que foi estuprada. Hoje existem algumas delegacias especializadas, delegacias de mulheres, aqui em Uberlândia existe uma. A gente pode... Muitas mulheres recorrem a psicólogos, terapeutas, essas equipes que estão sendo constituídas, elas visam justamente proporcionar um ambiente mais acolhedor para essas mulheres que sofrem esse tipo de violência. Mas ainda é uma coisa que eu acho que precisa ser bastante mudada no cenário, no nosso contexto que nacional. A gente possa mudar, que esses números possam diminuir e que tantas vidas de mulheres assim possam ser protegidas, né? Que a mulher possa ser quem ela é, se vestir como quiser. Exato. Né? Ana Paula Cerise, advogada criminal, com a gente aqui hoje, né? Tratando sobre esse assunto. Obrigada, viu, Ana Paula? Imagina, obrigada a Volte mais você. vezes.